Reflexão do dia 21 de abril de 2003, segunda semana da Páscoa, sexta-feira, cor litúrgica, branco. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação, de quem terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante a quem eu temerei? O responsório de hoje, que está no Salmo 26, traz o caminho da pregação de hoje, traz o norte, para a reflexão litúrgica. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Então, nada mais interessa ao salmista a não ser habitar na casa do Senhor, habitar no santuário do Senhor. Viver esse mundo humano, material, mas sabendo que no meu batismo eu já morri para este mundo e já nasci em Cristo, já ressuscitei em Cristo. Renunciar aos pecados, às tentações, porque nada que me interessa, a não ser levar com honra, com determinação o tempo que me resta, para que almas sejam resgatadas. O Evangelho do Senhor tem que chegar àquele último coração, aquele coração mais afastado ainda. A palavra do Senhor tem que atingir ainda multidões para que se complete a profecia e finalmente ele volte em honra e glória, resgatando aqueles que são seus santos, aqueles que morreram e viveram o testemunho de Jesus Cristo. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Santo do dia, Santo Anselmo, bispo da Cantuária e doutor da Igreja, ele que foi o fundador da escolástica, um método de ensino dentro da Igreja, que também analisava todas as questões de fé usando a razão, usando o conhecimento, a escolástica, formando pequenos grupos de estudo, deu origem ao que nós conhecemos hoje, as faculdades, as universidades nos dias de hoje. Então a escolástica foi para a Igreja um grande desenvolvimento. Nós estamos falando dos anos 1100 mais ou menos. Santo Anselmo, bispo da Cantuária e doutor da Igreja, intercedei por nós. Primeira leitura, Atos, capítulo 5, 34 a 42. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio. Era mestre da lei e todo o povo estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante. Quem são os acusados? Os apóstolos, porque eles estão pregando no templo em nome do Senhor Jesus. Então eles estão anunciando a palavra de Deus. Eles são acusados de blasfêmia e já foram ameaçados, porque um dos fariseus até falou: da mesma forma que nós matamos o seu mestre Jesus, vocês podem ser mortos também por estarem anunciando Jesus. Mas impressionava ao sinédrio e a todos que compunham o sinédrio de que eles falavam pelo Espírito. Eram homens sem letras, eram homens sem conhecimento, mas estavam falando de coisas profundas. Voltamos ao texto, versículo 35. Depois disse: homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante, e a ele se juntou cerca de 400 homens. Depois ele foi morto, e todos os que o seguiam abandonaram, e nada restou. Então Gamaliel, um homem de conhecimento, um homem de sabedoria, de muito respeito, já alertava ali, se é de Deus, fique tranquilo, porque vai dar tudo certo. Se não for de Deus, tudo vai se acabar. É isso que ele está falando. Versículo 37. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens, deixai-os ir embora. Porque se esse projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído.
Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos pordes em luta contra Deus. E os membros do Sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Parecia que o Gamaliel estava sendo assim usado por Deus ali para alertar aqueles membros que compunham o Sinédrio. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúria por causa do nome de Jesus. E cada dia no templo e pelas casas não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Salmo: ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz, é minha salvação, de quem terei medo? Então os apóstolos viveram intensamente o que está escrito no Salmo 26. De quem terei medo? Do Sinédrio? De quem terei medo? Dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu temerei. Então aí nós começamos a entender os primeiros cristãos, né? Eles que foram tão perseguidos, não temiam nada, né? Foram jogadas feras, foram queimados, crucificados, foram prensados, morreram com flechas, de todas as formas, decapitados. Eles viveram intensamente o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? De quem pode fazer alguma coisa com o meu corpo? E meu espírito já é de Deus. Vivo esse mundo, né, com muito respeito às coisas que o Senhor me confiou neste mundo, mas minha intenção está na vida eterna. O Senhor é a proteção da minha vida, perante a quem eu temerei. É o resumo da primeira leitura de hoje, em Atos, capítulo 5, de 34 a 42. Por isso pedimos a Deus, em nome de Jesus, que também derrame sobre nós um espírito forte, um espírito firme, capaz de nos mantermos de pé diante de todas as provações e perseguições, a exemplo dos apóstolos de Jesus, da Santa Mãe Igreja. Amém. Evangelho, João, capítulo 6, de 1 a 15. Aliás, o Evangelho de João vai nos acompanhar durante esse tempo, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu para outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pôr Filipe à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Jesus, nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um, é muita gente. Mas um dos apóstolos, chamado André, o irmão de Simão Pedro, disse: bom, está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Eu não sei se isso vai ajudar muito, mas está aqui o menino. Mas o que é isso para que tanta gente ao redor? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. E Jesus acolheu a oferta daquele menino que trazia os 5 pães e 2 peixes. Jesus tomou os pães, deu graça e distribuiu aos que estavam sentados tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes, deu graça e distribuiu. Quanto todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, 5 pães e 2 peixes. O Senhor dá graça e distribui, e alimenta mais de 5.000 homens.
Ou seja, homens são contados, mas também tinha mulheres e crianças. Então, quantas pessoas? 10.000, 14? Não sei. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixados pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamaram: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deveria vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero focar aqui nessa oferta. Um menino se aproxima de Jesus e trazendo 5 pães e 2 peixes. Irmãos, esse menino não está só. Ele deve ter pai, deve ter mãe, deve ter a família dele que também estava lá ao redor de Jesus. Esta oferta do menino é a oferta da família. A família foi lá através daquele menino e ofereceu o que tinha ao Evangelho, o que tinha a Jesus Cristo, a Boa Nova, o que tinha a igreja. É a participação do dízimo, uma reflexão também nós no ofertório também, nós temos aquele momento onde nós também fazemos aquela oferta financeira. É esse movimento que a igreja faz, é esse participar com o mínimo que eu tenho, é oferecer ao Senhor Jesus o que nós temos. Às vezes, o dízimo do tempo, o nosso tempo, a nossa vida, nos colocarmos a trabalho da construção do Evangelho, do reino de Deus, ou através de uma pastoral, através de um movimento, de uma catequese, de um encontro, participando e movendo esse multiplicar da palavra. Mas ali Jesus recebe esses 5 pães e 2 peixes do menino que oferece a ele, consagra e distribui. São milhares e milhares de pessoas que comem. Agora eu te faço uma pergunta. Esse menino que fez a oferta, ele não merece levar para casa os 12 cestos que sobraram? Porque quem entrou com investimento no reino do Senhor, com 5 pães e 2 peixes? Foi o menino. Então essa família foi abençoada. Essa família, ele entrou com 5 pães e 2 peixes e levou 12 cestos cheios. A multiplicação também da prosperidade, daquilo como invisto no reino de Deus, Deus também nos abençoa. Aí eu volto a lembrar da escolástica, um método de pensar e de analisar as coisas do Santo Evangelho, criado por Santo Anselmo, bispo da Cantuária. A razão. Então eu estou profundamente envolvido no Evangelho. Nós também utilizo da razão como trampolim para me aprofundar cada vez mais na fé. Eu tenho fé, busco o sentimento e conclusão desta fé no ambiente da razão, quero explicação para aceitar Jesus e vou aceitando e multiplicando a minha fé e multiplicando também o meu conhecimento no Senhor e no reino de Deus. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Nada temerei se eu tenho Deus como minha força, como meu objetivo final. É isso que nos traz o ensinamento de hoje. Ensina-nos, Senhor, também, através de um espírito dócil, a tua presença, a compartilhar o que nós temos, o conhecimento, nossa graça, recurso financeiro e tudo mais em benefício do crescimento do vosso reino no nosso meio, principalmente na nossa família. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Venha ser um profeta do Senhor, um anunciador do Senhor. Multiplique em suas redes sociais essa pregação. Visite aí nossa página, nosso canal no YouTube. Se inscreva. Também marca lá um joinha. Faça um comentário para que possamos crescer cada vez mais e multiplicar a palavra do Senhor. São belos os pés do mensageiro que anunciam a paz. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.